Presidente, eu sou de Palmas, nós dirigimos 1.000 quilômetros, eu e ela. Eu tenho 64 anos, ela vai fazer 60. Vovó do asfalto. É, de Palmas. Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição imperdível do seu jornal. Acompanhe mais esta edição com as informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário nos contando de que lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Veja aí se o sininho de notificações está ativado para receber sempre nossas atualizações. Vamos agora às notícias da edição de hoje. Ao conversar com apoiadores na manhã desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro ouviu os cidadãos. Um deles que comentou sobre o direito à legítima defesa do cidadão brasileiro de bem. Falou da negligência de Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, quando ainda ministro, a respeito deste assunto. O presidente Jair Bolsonaro também ouviu atentamente outros brasileiros sobre, por exemplo, cloroquina e outros assuntos. Eu vim aqui pessoalmente para lhe agradecer e aproveitar para dizer para o senhor que já que está mexendo na IN 131, que possibilita vários cidadãos de bem de ter acesso à legítima defesa, a posse e porte de arma, que o senhor também peça para a equipe dar uma olhada na portaria 2259 de 2011, que é a que trata do armeiro. Hoje é praticamente impossível se cadastrar como armeiro no Brasil. Também é da Polícia Federal. Também é da Polícia Federal, do armeiro, porque hoje é quase impossível se cadastrar como armeiro. Seria para estar falando isso, era para o ministro ter feito isso, né? Com certeza, era para o ministro que deveria ser o primeiro ato em janeiro, quando ele entrou. Porque ele sabia qual era a pauta do senhor, sabia porque o senhor foi eleito e tem sabotado desde então. E graças a Deus saiu para nunca mais voltar. E também quero lhe pedir, presidente, a IN 111 de 2017, também da Polícia Federal, que eram coisas que o ex-ministro, que eu me recuso a falar o nome de traidor, deveria ter feito em 1º de janeiro. Algo simples, algo rápido, que não daria polêmica nenhuma e não precisaria ter exposto o senhor nos decretos, como aconteceu no decreto do cofre e posteriormente no decreto que o Senado derrubou. Ele queria o cofre. Ele queria o cofre, exatamente. E hoje nós temos o melhor presidente que o Brasil já teve. Por quê? Porque eu nunca vi um presidente da República sair atrás de remédio para curar o povo. Eu nunca tinha visto. O pessoal que reclama e é contra a cloroquina não tem alternativa. Pois é, eu nunca Eu sou vi. contra isso, mas a ponte, qual é outra? A ponte é Nós outra sabemos que pode ser que não seja realmente isso tudo que alguns pensam, mas é o que aparece no momento. Pois é. E tem relatos de pessoas que procuram acima disso, tem muito médico favorável. É o que nós Tem uma temos. briga farmacêutica muito grande também. Eu nunca vi Tem uma presidente alternativa, também. uma sugestão. Presidente, só do para senhor. completar aqui. Pedir para todo paciente entrar dentro dos hospitais já com a declaração de próprio punho, pedindo o uso da hidroxicloroquina quando for diagnosticado. Vai na hora ali. Alguém viu no Globo ontem, ó, quebra-quebra em Curitiba ou não? Sim. O Globo passou? Falou que os caras são democratas ou não? Não, só a internet. Eles passam enquanto está dizendo que é democrático. Começou a quebrar, não passa mais. Começou a quebrar, não mostra mais. E é importante ressaltar, gente, como Bolsonaro ouve com atenção os brasileiros que sentem a alegria, se sentem realizados ao conversarem com o presidente. E já imaginou você nesta crise com um seguro-desemprego de R$31 mil? Pois é, Sérgio Moro com um verdadeiro seguro-desemprego nesse nível. É que ele não poderá advogar por 6 meses, a contar da data em que ele deixou o governo, no dia 24 de abril, de acordo com decisão da Comissão de Ética da Presidência da República, tomada nesta terça-feira. O colegiado identificou potencial conflito de interesses na atividade. Como foi-lhe imposta a quarentena, Moro terá direito a continuar recebendo salário de ministro de R$31 mil durante o período. Mesmo desempregado, vai continuar com um bom seguro-desemprego,
por 6 meses. R$31 mil por mês. É dinheiro que muita gente leva uma vida inteira e não consegue nem chegar perto. E não é só William Bonner que sente os reflexos do pessimismo, ataques constantes contra o presidente da República. Segundo analistas, junho será um mês doloroso para a Globo. É que a pandemia do novo coronavírus reduziu suas receitas publicitárias e a obrigou a acelerar mudanças. Para enfrentar a crise, vai haver corte de custos, o que inclui uma onda de demissões maior da que já vinha ocorrendo para conter o estrago da queda nas receitas com publicidade, que só em abril chegou a 30%. Preocupa também a guerra de audiência e a perda de espaços para as mídias da internet. Mas não é só isso. Inclusive, até no último domingo, a audiência da Globo caiu e perdeu para o programa da Eliana no SBT. A Globo apresentou a reprise da final da Libertadores de 1999, quando o Palmeiras conquistou o título. E nesta terça-feira, dia 2, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, assumiu também uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral, no lugar de Rosa Weber. E se sua atuação no inquérito das fake news já era polêmica, agora pode piorar. Ele pode levar para o TSE as informações do inquérito das fake news para tentar uma cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Além da torcida de tucanos e petistas, onde está a maior concentração de opositores ao governo Bolsonaro, há outra torcida em particular. Ela vem da Câmara dos Deputados. É que Alexandre de Moraes é considerado muito próximo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, beneficiário imediato de uma eventual cassação da chapa, se ela ocorrer neste ano. Embora Rodrigo Maia seja o beneficiário, no Congresso não há força e nem motivação para derrubar Bolsonaro e Mourão. Assim como o Congresso rejeita o impeachment, até porque já são mais de 500 dias de governo sem corrupção, que geralmente derruba governo, os adversários do presidente acreditam no que tem sido chamado de solução TSE, para desestabilizar o presidente. Então, vamos ficar de olho na atuação de Alexandre de Moraes no TSE, até porque é curioso, inclusive, que nesse inquérito das fake news há só bolsonaristas em evidência nas investigações. Alguém aí sabe se estão sendo investigados outros da esquerda, por exemplo, o outro lado da moeda também? Pois bem, o presidente Bolsonaro prestigiou nesta terça, então, via videoconferência, a solenidade de posse do ministro Alexandre de Moraes no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Como vemos, gente, é uma árdua tarefa governar este país alinhado aos interesses da população. Vimos essas manifestações em São Paulo, em Curitiba, nesta noite de segunda-feira, onde alguns veículos de comunicação até chamaram de pró-democracia contra Bolsonaro, quando, na verdade, foram aberrações contra a democracia. E que agora essas manifestações estão sendo motivadas pela imprensa extremista. Veja só, Jornal Folha de São Paulo desta terça com a manchete: com novas adesões, manifestos pró-democracia puxam onda e vêem espaço para crescer. Se uma manchete dessa não é uma tentativa de induzir o leitor e principalmente motivar manifestações como as do último domingo, essas com muita baderna, então onde há democracia nisso? Só tiveram as manchetes de pró-democracia de alguns veículos de comunicação. É o fim, gente. Protestos com enfrentamento, uso de violência, incentivados por políticos como Lula. Ele que afirmou nessa semana o seguinte: volto a dizer, não dá para aceitar a ideia de que o Bolsonaro é resultado de um processo amplamente democrático. Ora, gente, quem está defendendo a democracia aqui? Quem está defendendo um golpe aqui? Lula está dizendo que as últimas eleições não foram um processo democrático. Um integrante de sua ala atinge Bolsonaro com uma faca.
tudo o que acusaram Bolsonaro na eleição e ainda acusam. Vitória no primeiro e também no segundo turno. Mais de 500 dias sem corrupção. Movimentos populares e inclusive pacíficos, ressalta-se, de apoio ao presidente até aqui. E Lula vem dizer que não foi um processo democrático. E ainda é Bolsonaro quem está atacando a democracia e propondo golpe. E ainda Lula diz que o PT sabe por que quer tirar o Bolsonaro, declarando abertamente que o PT quer tirar o Bolsonaro sim do governo. Lula que tem feito várias reuniões com centrais sindicais. E abram o olho, brasileiros, vem chumbo grosso da oposição por aí. E começou nesse negócio, inclusive, de domingo, envolvendo torcidas, enfim, em São Paulo, que contou com o apoio pela internet também, olha só, do deputado federal Alexandre Frota. Depois ele apagou a postagem, mas, segundo um print do jornalista Rodrigo Constantino, Frota quer ou já se aliou a Lula. Ele postou o seguinte: Lula está avisando. Acho que diante das ameaças vamos ter que ir para as ruas e vamos para a guerra. É hora de unificar e encarar, de acordo com o print da postagem de Frota, print feito pelo jornalista Constantino, marcando então alguns outros perfis de organizações. Esses estão acusando Bolsonaro de querer dar um golpe. Some a isso esse negócio de supostos vazamentos na internet, utilizando elementos da esquerda ligados à dark web, a internet e os hackers por debaixo dos panos, largando mentiras sem compromisso algum com a ordem e com a lei, só para ver o circo pegar fogo. Inclusive, senhores brasileiros, isso é uma previsão óbvia. Eles vão largar mentiras cabeludas contra Bolsonaro e seus aliados. E o objetivo é claro. Largam uma mentira para ser o estopim maior para o uso de violência em vulgos protestos pró-democracia, que na verdade é a tentativa de implodir a ordem e culpar o atual governo. Essa é que é a verdade. Até porque estamos vendo manifestos pró-democracia há um bom tempo, mas não são esses aí de bagunça, violência. São esses que estão levando apoio ao presidente Bolsonaro, que por todo esse tempo estão fazendo manifestações pacíficas, atos de respeito, tranquilos. E como está agendado, inclusive, um ato da oposição para o próximo domingo, o próprio presidente Jair Bolsonaro pediu que seus apoiadores cancelem manifestações no próximo domingo para evitar confrontos. Porque o que estamos vendo, certos veículos de imprensa, da imprensa extremista e políticos da oposição defendendo, não são atos democráticos. São atos terroristas, condenados até por aqueles que não são alinhados ao presidente, mas que têm bom senso. O senador paranaense Álvaro Dias, por exemplo, sobre o que aconteceu em Curitiba, ele disse o seguinte: atos de vandalismo ontem à noite no Centro Cívico em Curitiba. Isso não é democracia, é intolerância criminosa, disse ele. Só que a esquerda militante não vê isso. E tem interesse no caos, e vão até justificar os atos, no caso George Floyd nos Estados Unidos, a esquerda no Brasil e também nos Estados Unidos, tentando politizar a luta contra o racismo para fazer disso um palanque político. Um absurdo. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, informou nesta terça que a Polícia Federal vai investigar o vazamento de informações pessoais do presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e outras autoridades por um grupo de hackers. Uma das contas do Twitter que supostamente pertence ao grupo foi suspensa por causa da ação. Em publicação no Twitter, o ministro Mendonça explicou que as investigações devem apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas.
Também pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que a ação dos hackers foi uma medida de intimidação e não passará impune. Em clara medida de intimidação, o movimento hacktivista Anonymous Brasil divulgou em conta do Twitter dados do presidente da República e familiares. Medidas legais estão em andamento para que tais crimes não passem impunes. Olha, não sei porquê, isso de alguma forma, pelo menos a nível pessoal, me faz lembrar do The Intercept. Será algo relacionado nesse vazamento de dados desse grupo de hackers? Vamos ficar de olho. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, alertou nesta segunda-feira, dia 1º, que um poder que invade a competência de outro poder pode levar a uma intervenção militar. O alerta foi durante uma entrevista ao jornalista Pedro Bial, na Rede Globo, quando Aras deu sua interpretação do artigo 142 da Constituição, que define o papel das Forças Armadas. Quando o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, essa garantia é no limite da garantia de cada poder. Um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção dessa garantia da Constituição. Se os poderes constituídos se manifestarem dentro das suas competências, sem invadir as competências dos demais poderes, nós não precisamos enfrentar uma crise que exija dos garantes uma ação efetiva de qualquer natureza, disse Aras, que garantiu continuar fiel à Constituição e às leis do país. Vou cumprir a Constituição, disse Aras. Agora, brasileiros, sobre tudo isso que estamos vendo no Brasil, a atitude da imprensa que se julga imparcial, quando para ser verdadeira deveria dizer: não, nós estamos aqui para atacar Bolsonaro mesmo. Isso tudo foi resumido em uma cacetada, literalmente, que um jornalista da Band News levou do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Todd Chapman, ele que foi lá responder um questionamento do jornalista Band News e foi muito claro, traduziu tudo o que acontece neste conturbado relacionamento entre as opiniões de parte da imprensa e o presidente Jair Bolsonaro. Depois que o entrevistador da Band News falou com até mais que o próprio entrevistado, para aí então abrir palavra para o Todd comentar, em uma clara tentativa de induzir o ouvinte pela sua opinião e também levar o entrevistado a concordar com o que previamente ele diz, acabou levando uma bem-dada pelo embaixador americano. Só para encerrar, embaixador, muita gente entende que nós, brasileiros, perdemos parte do nosso, digamos, encanto, do nosso soft power no exterior, por termos hoje um governo que é antipático a várias questões que são consensos mundiais, a proteção do meio ambiente, alguns direitos básicos de cidadania. O Brasil hoje, se não tornou-se um pária mundial, é alguém que já não é mais tão bem visto. Um colega nosso, inclusive, correspondente nos Estados Unidos, disse que hoje os olhos das pessoas não brilham, ele mora em Nova York, como brilhavam antes quando você diz que é brasileiro. Como é que o brasileiro, aí falando da população, do país de uma maneira geral, tem sido percebido no seu país, nos Estados Unidos? O que se fala daqui do Brasil? Eu acho que este tipo de análise é uma reflexão, talvez, às vezes, da sua orientação política, da sua opinião, porque tem muitos que têm uma ótima opinião do que está fazendo o Brasil e de suas políticas, em câmbio do outros governos. Então, eu acho que isso fala mais sobre o analista e a pessoa que está dando essa opinião do que talvez alguma outra coisa. Olha, eu acho que o Brasil não está perdendo seu brilho. Olha, eu já morei nesse país por 11 anos da minha vida. A grande ânimo, paixão que tem americanos para o Brasil continue forte, mesmo se eles vão ter críticas
sobre algumas políticas do Brasil do hoje. Da mesma maneira, quando eu estive cá entre 11 e 14, havia muitas críticas sobre o governo desse então. Isso é parte do processo democrático. E isso vai continuar da mesma maneira que aqui no Brasil. E um dos mais queridos esportistas do Brasil, que sempre será lembrado pela épica imagem levando a bandeira nacional do Brasil na conquista do pentacampeonato da seleção brasileira em 2002, o jogador camisa 10 Rivaldo agradeceu ao ex-ministro da Justiça Sérgio Moro por deixar seu cargo no governo federal. Segundo Rivaldo, após assistir ao vídeo da reunião privada do dia 22 de abril, a saída de Moro reelegerá o presidente Bolsonaro em 2022. Veja o que ele postou. Venho aqui agradecer ao ex-ministro pela sua demissão. Com a saída dele, muita coisa aconteceu que ninguém ficou feliz. Até eu fiquei triste pela saída dele. Mas depois do vídeo que assisti da reunião do dia 22 de abril, sobre o que o presidente Bolsonaro falou, estou vendo que Deus usou essa saída do ex-ministro para reeleger novamente o nosso presidente Jair Bolsonaro em 2022. O Brasil agradece, Deus é fiel sempre, escreveu o jogador Rivaldo no Instagram. E você viu o que o Ibope conseguiu apontar? Que 90% dos eleitores brasileiros apoiam regulamentação de redes sociais para combater fake news. Segundo o site Conexão Política, com isso o Ibope virou piada. Segundo a matéria publicada pelo G1, portal de notícias da Globo, o levantamento foi feito por telefone entre os dias 28 e 30 de maio. Após a divulgação do levantamento feito pelo Ibope, internautas usaram as redes sociais para criticar os números apresentados pela pesquisa. No Twitter, muitos receberam a informação da pesquisa em tom de piada, considerando que a própria pesquisa é uma fake news, e lembraram as pesquisas nas últimas eleições de 2018. E vamos agora à reflexão de hoje. Existe uma história maravilhosa a respeito de um grande artista de teatro de algumas gerações atrás. Pediram-lhe que fizesse parte de um show para veteranos da Segunda Guerra Mundial. Como estava por perto, ele disse que estava com a agenda muito ocupada, mas que poderia ceder apenas alguns minutos. É claro que o diretor do espetáculo concordou alegremente. Mas quando o artista subiu no palco, algo interessante aconteceu. A cada trecho do seu pequeno monólogo, os aplausos ficavam cada vez mais altos. E ele continuou ali 15, 20 e até mais de 30 minutos. Finalmente, fez sua última reverência e saiu do palco. Na saída, alguém o deteve e disse: "Ei, achei que o senhor tinha que partir depois de alguns minutos. O que aconteceu? O senhor ficou um bom tempo no palco." O artista respondeu: Eu realmente tinha que ir, mas posso lhe mostrar o motivo pelo qual fiquei por mais tempo. Você mesmo pode ver se olhar para a primeira fila. Na primeira fila estavam 2 homens, cada um dos quais havia perdido um braço na guerra. Um perdera o braço direito e o outro o braço esquerdo. Mas juntos eram capazes de aplaudir. E era exatamente isso o que estavam fazendo, bem alto e alegremente. União um ao outro, cada um com o braço que tinha, e davam uma lição de vida. Pense nisso e tire suas próprias conclusões. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.